apertado. Mas Maravilha, estamos todos aqui, presidente. Quando quiser, a palavra com o senhor. Então, em nome e em benefício da pontualidade, que é uma característica da Seminas, eu dou as boas-vindas a todos. É uma celebração muito ansiada pelas Seminas. Para os que são visitantes, é preciso sempre dizer que a Seminas tem 121 anos de atividade, atividade de absoluta realização dia a dia. A pandemia foi insuficiente para nos parar, para nos paralisar, mas, na verdade, o tema do momento é o 5G. Eu parabenizo aqui a doutora Janaína Bering, que é a nossa vice-presidente, e que é também, que preside também exatamente o Conselho de Inovação, o poderosíssimo Conselho. Sei que temos a palavra do vice-governador, sei que temos como palestrantes, representando a Inatel, inclusive, Carlos Carlos Nazaré Mota Martins, Sérgio Marcelo, Paulo Moura, bem-vindo a todos. Vejo que a sala já está só enchendo. A palavra não me pertence por absoluta ignorância. Portanto, na qualidade de presidente da Seminas, sou, neste momento, sobretudo, muito interessado e muito aprendiz. Mais uma vez, parabenizo a Janaína, a quem devolvo a palavra para que ela presida e nos oriente neste evento. Muito obrigada, presidente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Janaína Bering, sou presidente do Conselho de Inovação e Indústria Criativa e membro também da diretoria executiva das Seminas, como dito pelo nosso presidente. Agradeço mais uma vez pelo protagonismo e apoio que o presidente tem nos dado às iniciativas principalmente ligadas à inovação e gostaria de chamar algumas palavras que o nosso excelentíssimo senhor Paulo Brandt tem a nos proferir neste momento para abrir o nosso painel. Maxwell. Sim, presidente. A palavra do vice-governador. Eu queria mandar um abraço especial à Associação Comercial e Empresarial de Minas, toda a sua diretoria, em especial ao nosso Anchieta, a Janaína Bering, que é presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria Criativa, por esse evento tão oportuno, tratando da questão do 5G, que já é uma realidade, né? Com a realização dos leilões em novembro do ano passado, as empresas vencedoras já estão trabalhando no processo de implantação dessa nova tecnologia e, no nosso caso de Minas Gerais, nós já temos Belo Horizonte com a perspectiva de implantação ainda esse ano e Uberlândia, Juiz de Fora em Contagem até 2025. É muito interessante a Seminas ter essa preocupação, porque hoje, com os problemas que a gente vive, com o próprio estilo de vida que a sociedade está nos impondo, né? Nós estamos usando muito farol baixo e muito pouco farol alto. Nós temos que usar um pouco farol alto para enxergar um pouco mais na frente. E a tecnologia 5G, ela é uma tecnologia disruptiva, porque ela, ao ampliar de maneira significativa a velocidade de comunicação, ela muda a natureza do processo. Então, ela traz oportunidades inigualáveis para o setor empresarial, para a área de comunicação, na relação entre as máquinas, na educação, na saúde, na segurança e no poder público, no setor público. A tecnologia 5G, como todas as outras tecnologias, mas essa mais, ela descortina possibilidades, ela amplia os limites. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, lideranças empresariais e também o governo, sobretudo o governo, porque o governo ele tem uma responsabilidade importante na viabilização da implantação da infraestrutura, da adequação da legislação municipal, mas porque os governos têm hoje o grande desafio de atender uma sociedade cada vez mais exigente, né, com uma carga tributária que já é muito alta. Então o governo tem que, mais do que nunca, fazer mais, fazer melhor, com menos recursos. E a tecnologia é o caminho, né? É o caminho. E aqui eu me lembro muito, né, de uma conversa que eu tive há algum tempo atrás com algumas pessoas da área de TI,
que está me colocando um ponto que eu acho importante. Essas tecnologias disruptivas como o 5G são tão fenomenais que o desafio que a gente tem que ter não é pegar os processos que estão em vigor e adequá-los, e automatizá-los e modernizá-los. Trata-se, mais do que isso, de repensar os processos. Quer dizer, a partir do potencial dessas tecnologias, fazer um exercício na linha do chamado design thinking. Quer dizer, o seguinte, o que eu posso fazer com essas tecnologias na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, e as possibilidades são infinitas, né? Então, a questão da tecnologia 5G, ela é uma questão tecnológica, mas é também uma questão cultural dos gestores. Quer dizer, a partir do potencial que essa tecnologia traz para todos nós, como repensar e, às vezes, radicalmente alguns processos, né? Essa tecnologia, ela viabiliza, né, na área da educação, né, a educação à distância, que ainda é cercada de muito preconceito, mas é a tecnologia do futuro, né? Ela não elimina a aula presencial, mas ela complementa de maneira fantástica. Na área da saúde, da telemedicina, telecirurgias, na área da segurança, a gente tem feito no governo de Minas uma experiência muito bem sucedida na área da segurança rural, com a Polícia Militar, envolvendo sindicatos rurais, a própria Emater. Essas tecnologias, como a 5G, elas expandem os limites, né? O Brasil e Minas Gerais nós temos exemplos, né, de como que a gente está subutilizando o nosso potencial. Com essa tecnologia 5G, esses nossos potenciais vão se multiplicar enormemente. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, lideranças empresariais, governo, tomar atento e aproveitar essa tecnologia para ajudar a transformar o país. Agradeço mais uma vez as palavras do nosso excelentíssimo vice-governador Paulo Brandt, que traz uma excelente introdução ao tema do nosso painel. Eu gostaria de destacar, né, o objetivo do Conselho de Inovação e Indústria Criativa, que é apoiar o protagonismo dos associados e do ecossistema de inovação na busca de competitividade e sustentabilidade de seus negócios, atuando na promoção de um ambiente dinâmico voltado para o desenvolvimento de soluções inovadoras, assim como a indução à formulação de políticas públicas e ações geradoras de conhecimento. E faz parte da nossa missão também trazer temas e tendências que afetam direta ou indiretamente os negócios dos nossos associados, da nossa sociedade. E é neste contexto que se insere este painel, onde a gente vai falar dessa tecnologia que mudará as relações entre as pessoas e as máquinas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez também aos nossos painelistas por aceitarem o nosso convite, Dr. Carlos Nazaré Martins, que é diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, Dr. Sérgio Macedo, que é especialista em regulação na Anatel, o Dr. Paulo Moura, chefe da assessoria técnica da Anatel. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de começar trazendo, né, para vocês algumas questões principais, né, relacionadas às iniciativas das suas respectivas instituições que representam, em relação ao tema 5G. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, né, mesclando com o contexto nacional, algumas questões que nós temos ainda muita dúvida de como que se dará essa transição para essa nova tecnologia. E para a gente começar falando, né, um pouco, antes da gente começar, de fato, entrar para as questões, eu queria trazer um vídeo introdutório da Anatel que faz um resumo breve dessa tecnologia, falando um pouco sobre o que é, né, o 5G de fato, para que a gente possa elucidar um pouco dessas questões. Por favor, Maxwell. O mundo novo está por vir e ele será cheio de possibilidades. Está se aproximando uma nova revolução tecnológica, a 5ª geração, o 5G. E a Agência Nacional de Telecomunicações está trabalhando para isso acontecer. Com o 5G, não apenas o seu celular vai evoluir, mas também o seu dia a dia. A 5ª geração dos serviços móveis irá promover mais conectividade entre as pessoas e também a chamada internet das coisas.
É a indústria, o comércio, os transportes, o agronegócio, a medicina, a segurança, a educação e os serviços públicos, cada vez mais conectados. Para o 5G alcançar toda a sua capacidade, essa tecnologia precisa usar faixas de frequências que serão leiloadas pela Anatel para que as empresas de telecomunicações possam oferecer seus serviços. Essas faixas de frequência são ondas iguais às que trazem os sinais de rádio e de televisão até nós. Parece complicado, mas não é. Imagine que as informações digitais passam por estradas virtuais, do mesmo jeito que os veículos viajam pelas rodovias. E quanto mais avançada a tecnologia, mais essa estrada virtual entrega qualidade na comunicação dos dados. E você deve estar se perguntando, o que muda do 4 para o 5G? Muda muito. O 5G pode ser até 20 vezes mais rápido, ter um tempo de resposta até 50 vezes menor e uma eficiência energética até 90% superior. Isso vai modificar a forma como nos comunicamos e como nos relacionamos com o mundo. Mas não se preocupe, nada mudará da noite para o dia. Os aparelhos de 3G e 4G que você já tem continuarão funcionando. A Anatel trabalha para que tudo aconteça de forma sustentável e em benefício de toda a sociedade. Para saber mais sobre a tecnologia 5G, fique ligado em nossas redes sociais e acesse o nosso site. Esse vídeo resume bastante, né, de forma didática, um pouco do que é o 5G. Mas eu gostaria de convidar agora o Dr. Carlos Nazaré para descrever um pouco mais em detalhes essa tecnologia 5G, né? E antes dessa nova transição, dessa tecnologia que vai acontecer, falar um pouco dos trabalhos que o Inatel tem desenvolvido nesse sentido. Com a palavra, doutor Nazaré. Muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite, né? É um prazer estar aqui com a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, né? Afinal de contas, 121 anos marcam a importância dessa instituição e, consequentemente, a pujança, né, dos empreendedores voltados ao comércio, né, da capital mineira. Eu estou muito contente de estar aqui ao lado do Paulo, ao lado do Sérgio, né, ao lado da Janaína, que é colega de outras investidas aí no mundo 5G, né, e junto com o presidente, o senhor José Anchieta, nessa discussão interessante aí sobre o 5G. E a todos os outros membros que estão aqui presentes e assistindo a nossa participação, como o Ricardo e os demais. Bem, o 5G, como bem foi apresentado aí no vídeo, ele é uma tecnologia bem disruptiva. A gente não pode dizer que é simplesmente uma evolução das gerações anteriores. Com o passar dos anos, sempre se buscou, né, a conectividade entre pessoas e o início da comunicação com mobilidade, ela se dava basicamente para viabilizar o tráfego de voz. Mas, com a chegada do mundo digital, começou a existir um processo bastante grande, né, de digitalização de todo e qualquer tipo de serviço. E não foi diferente para a telefonia, principalmente para a telefonia móvel. Ela saiu do contexto analógico, veio para o contexto digital. O contexto digital trouxe a possibilidade de unir serviços. Quem está aqui deve lembrar que no passado tinha um telefone celular, mas também tinha um serviço chamado paging, né, ou o BIP, né, que linkava, né, as pessoas, mas com sinalizações apenas emergenciais e mensagens muito curtas, né, de texto, que eram utilizadas normalmente por equipamentos específicos para tráfego dessas informações. E a evolução do mundo analógico para o mundo digital permitiu que, no primeiro momento, se fundisse a fonia, né, a telefonia, com o tráfego de mensagens e, consequentemente, sempre se falou muito em aumentar, né, a digitalização dos sistemas para que ele pudesse ganhar em qualidade e pudesse também trazer aquilo que já começava a acontecer em outras redes de telecomunicações, que era a chamada convergência digital, né? À medida que os padrões de telecomunicações com mobilidade foram avançando, terceira geração, a quarta geração, nós observamos exatamente isso, ou seja, convergência de diferentes mídias, a digitalização cada vez mais intensa e o aumento da taxa, né, a velocidade com que se fazia o tráfego das informações. E a gente chegou no 4G com a possibilidade de ter acesso à internet, troca de mensagens, consequentemente, uso de aplicativos, né, com maior capacidade de processamento, não só do dispositivo,
mas pelo fato de ter mais taxa, você começava a colocar o mundo de telecomunicações próximo da computação distribuída, que são as nuvens, e, consequentemente, os dispositivos passaram a poder operar com aplicativos cada vez mais sofisticados, onde parte do processamento computacional deixou de ser feito inteiramente no smartphone ou no telefone celular e passou a ser feito na nuvem, né? Mas essa tecnologia ela estava muito atrelada às necessidades do usuário de telecomunicações, do usuário de computação e do usuário, né, de internet. Com o 5G, a proposta ela foi muito mais ambiciosa, porque existem características da rede 4G, 3G, 2G, que não atendem todas as verticais da economia. E por que não atendem todas as verticais da economia? Porque faltavam algumas, né, características que poderiam atender cenários específicos. E quais são esses cenários? Um primeiro cenário é tentar aumentar a taxa, né, significativamente, ou seja, dependendo da configuração que você tenha numa estação radiobase 5G, você pode ter aumentos aí da ordem de 100, 50, até 100 vezes, né, na sua capacidade máxima, se comparado às aplicações médias aí do mercado de LTE. Então, isso foi obtido. Mas isso, por si só, é apenas uma evolução do 4, né, para o 5G. Mas nós passamos a ter uma outra possibilidade, que significa a instantaneidade das redes, ou seja, diminuir o atraso, que o pessoal chama de latência, e diminuindo a latência, a resposta da rede fica praticamente instantânea. Ou seja, aquilo que eu faço aqui em Santa Rita do Sapucaí aparece em Belo Horizonte como resultado quase que instantaneamente, porque a latência é muito pequena, né? E o último cenário é um cenário que sempre foi buscado, né, pela parte de telesupervisão e telecontrole, mas nunca foi alcançado pela incapacidade das redes até o 4G de processar um volume muito grande de informações e de dispositivos. Então, o conceito de internet das coisas já existia, mas não existia uma rede que pudesse ampliar, né, para bilhões de dispositivos sendo controlados, né, como o 5G permite. Então, a gente tem 3 cenários. Um cenário que é de aumento de taxa, possibilitando que a gente tenha o mundo do web e o mundo dos serviços por demanda, né, obtidos pelo usuário com velocidades muito maiores, a possibilidade de instantaneidade, né, que o pessoal também chama de internet táctil, né, fazer uma cirurgia tendo o médico aqui em Santa Rita, suponhamos, e o robô, né, num centro cirúrgico em Belo Horizonte, ou o contrário, né? E, por último, bilhões de dispositivos sendo controlados e gerando informação e levando essas informações para a nuvem e, consequentemente, permitindo o processamento. Então, por esse motivo, o 5G ele aparece como a primeira tecnologia de telecomunicações com mobilidade que pode ser utilizada em todas as verticais da economia, na indústria, né, na indústria 4.0, nas cidades inteligentes, né, na logística e na mobilidade urbana com os carros autônomos, né, na parte médica e na parte de saúde, né, com essa rede que permite a instantaneidade, enfim, em diferentes cenários. E no agro, né, que para Minas Gerais, né, o agro e a mineração são 2 aspectos que, junto com a internet das coisas, pode utilizar o 5G como um fator muito forte no que diz respeito à competitividade. Mas o 5G, por todas essas características, também pode trazer e agregar valor ao cenário do comércio varejista, né? Porque com essa tecnologia nós vimos algumas soluções sendo utilizadas pelo fato da rede ter mais capacidade. Eu posso ter uma loja, né, onde, ao pegar um produto de uma prateleira e usar o meu carrinho, né, automaticamente esse produto, através de monitoração de câmeras, processamento de imagem, inteligência artificial, já é contabilizado no cartão de crédito do cliente que circula pela loja, né? E se ele voltar com esse produto para prateleira, né, essa cobrança que estava sendo feita no cartão de crédito dele deixa de ser feita de forma instantânea. Além disso, existe a possibilidade de fazer a localização indoor dentro das próprias lojas, fazendo com que uma loja de departamento, por exemplo, possa utilizar de tecnologias de localização para fazer ofertas, ou até mesmo para
identificar o interesse do consumidor e, consequentemente, sinalizar os caminhos adequados para ele chegar nos departamentos onde ele tem produtos de maior interesse. Então, vejam que a tecnologia 5G ela está presente em todos os setores. Por esse motivo, o Brasil tem a necessidade, e o trabalho feito pela Anatel, o Paulo vai poder, junto com o Sérgio, aprofundar nesse aspecto, ele foi bastante disruptivo, porque ele trouxe algumas perspectivas que existem no Brasil, mas não existem em outros lugares do mundo. E alguns lugares que lançaram os seus leilões anteriormente ao Brasil, hoje estão revendo as concessões de faixa, como é o caso dos Estados Unidos, e esse crédito para o Brasil deve ser levado em consideração no cenário mundial. Nós fizemos algo bastante diferenciado e muito voltado justamente para que a iniciativa privada pudesse desfrutar dessas possibilidades. E por esse motivo, por já indicar que era uma solução bastante disruptiva, o Inatel começou a fazer as suas pesquisas em 2015, com a criação de um centro chamado Centro de Referência em Radiocomunicação, que tinha, dentre as suas responsabilidades, pesquisar também sobre o 5G. Em 2017, a gente fez a primeira transmissão 5G, interligando prédios dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, na época, com tecnologia desenvolvida integralmente aqui no Brasil, uma tecnologia totalmente brasileira, chamada 5G Long Range. Esse centro e essa pesquisa acabou desdobrando em algumas perspectivas para o mercado brasileiro. Nós, logo depois, desenvolvemos uma estação radiobase LTE, que vai ser uma ferramenta ainda muito forte para o Brasil fazer a cobertura com maior possibilidade de acesso para os usuários. Isso foi transferido para a indústria nacional, para a Furukawa, que é uma empresa internacional, mas que tem um parque fabril aqui em Santa Rita do Sapucaí e em Curitiba, e eles estão utilizando dessa tecnologia desenvolvida aqui no Inatel para colocar no mercado uma solução de LTE em 250 MB que pode ser utilizado no mundo do agro, ou seja, principalmente no agronegócio. E essa tecnologia que a gente desenvolveu do LTE, ela tem uma concepção um pouco diferente, ela é chamada de LTE Network na Box, porque a gente pega o core da rede, ou seja, pega tudo aquilo que a gente tem em termos de funcionalidade, que é gerida por software, e ao invés de colocar isso aí na nuvem, ou colocar, administrando ou fazendo a gestão de várias herbes, a gente coloca isso aí dentro da caixa, dentro de uma estação radiobase. E a gente permite com isso que seja implementada uma rede privativa com custo bastante baixo. E essa filosofia do LTE Network na Box está sendo trabalhada agora pelos nossos pesquisadores e pelos nossos engenheiros desenvolvedores numa filosofia que se chama 5G Network na Box. Ou seja, é uma estação radiobase que usa também o core na própria caixa. Então, se uma indústria, se uma mineradora, se uma grande loja de departamento quiser construir a sua própria rede privativa, ela pode fazer, e, consequentemente, ter um custo bastante pequeno para a implementação dessas soluções com tecnologia totalmente nacional. No último ano, a gente criou também aqui no Inatel o que a gente chama de laboratório para testes e validações de soluções Open Run. Com o nascimento do 5G, começou a se discutir também a possibilidade de ingressar nesse mercado de telecomunicações outras empresas de diferentes dimensões e que não necessariamente fazem todo o sistema, mas faz com qualidade uma parte do sistema. E a partir daí começou a se trabalhar numa arquitetura mais aberta, que o pessoal denominou de Open Run, uma rede, com a possibilidade de participação de vários fabricantes diferentes, mas que seguem padronizações que permitem a interconexão desses dispositivos. E a gente construiu isso aí junto com um grupo chamado Telecom Infra Project, que tem atuação não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, e com a TIM. Esse laboratório já está pronto, hoje conta com mais 9 grandes parceiros, dentre eles eu posso destacar a Dell, as 3 principais operadoras do mercado, que é a TIM, a Claro e a Vivo, e alguns outros fabricantes de dispositivos que usam essa filosofia Open Run. Também criamos aqui no Inatel o Smart Campus, que permite testar soluções para serem utilizadas em Smart Places, em soluções de cidades inteligentes, aeroportos inteligentes. A gente tem agora uma iniciativa com a
BH Airport, no intuito justamente de levar essas soluções, né, para o contexto, né, de aeroportos integrados e inteligentes, né, que viabiliza aí várias aplicações diferenciadas, né, e moderniza aí a estrutura de logística, né, de uma cidade importante, de um aeroporto importante como o de Confins. E, além disso, a gente está envolvido no projeto de cidades inteligentes, um projeto piloto do BNDES para a IoT, né? É um projeto de cidades inteligentes que envolve 3 cidades: Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas, Caxambu, que é uma instância hidromineral aqui também no sul de Minas, e Piraí, que é uma cidade, né, industrial, metalmecânica, no sul do Rio de Janeiro, na região sul do Rio de Janeiro. E, por último, né, o mais recente, a gente criou no Inatel o Centro de Segurança Cibernética em Telecomunicações, no intuito de amparar as investidas que vão existir nos próximos anos, né, com a sofisticação da rede e também com o aumento do número de dispositivos nas redes de telecomunicações 5G. Quanto mais dispositivos são conectados à rede, maior o risco de ataques cibernéticos e, consequentemente, maior a preocupação que a gente deve ter com a proteção cibernética de todos os usuários dessa rede, de todas as empresas que fazem uso dessa rede. Por último, a gente já deu, né, um passinho para o futuro, né? A gente tem um centro, que é o CRR, que é o Centro de Referência em Radiocomunicação, que já está pesquisando a próxima geração, que é o 6G, né? Em 2030, bem possivelmente, a gente vai ter o 6G entrando no mercado brasileiro, no mercado mundial, e a gente acredita que, se começarmos com as pesquisas agora, né, e estamos tendo um apoio muito grande da Anatel, do MCTI, do Funtel, né, e da RNP, justamente para que a gente possa solidificar as pesquisas do 5G e avançar nas pesquisas do 6G, no intuito de nós transferirmos essas tecnologias para a indústria nacional e entrarmos no 6G com ainda mais força. Então, basicamente, é um resumo aí. Eu acho que eu me alonguei muito, mas é o que a gente tem feito aí nos últimos tempos, aqui no Inatel. Maravilha, doutor Nazaré. E é importante, na sua fala, a gente observa a amplitude de aplicações, né, que existem e toda uma cadeia que está envolvida nesse processo, né? E para falar um pouquinho os principais desafios que o país vai encontrar para contar com uma cobertura 5G de qualidade, sobretudo no campo, levando em consideração questões de infraestrutura, os investimentos que serão necessários, por onde deve começar. Eu queria convidar o doutor Paulo Moura para contar um pouquinho para a gente de toda essa estratégia, né, do âmbito nacional, que vai também impactar cada um dos municípios em relação a essa implementação. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado pelo convite, Janaína. Agradeço aí a Minas pelo convite. Primeiro, eu queria declarar que eu não sou mineiro, mas sou quase um mineiro, meus pais são mineiros, meus 5 irmãos são mineiros, então sou quase um mineiro. Nasci em Goiânia por uma coincidência, mas estamos quase aí. Que Goiânia é pertinho ali de Minas. Com relação a esse ponto que você colocou, primeiro, agradecer, cumprimentar os demais, o professor Nazaré, que fez uma excelente introdução, me roubou todo o discurso, não tem mais nada para falar, falou muito, mas que ótimo, né, que já apresentou, doutor José Anchieta, doutora Janaína, doutor Ricardo Diniz, obrigado pelo convite. E dizer o seguinte, que com relação ao passo que a Anatel deu sobre o 5G, eu acho que, diria, o mais importante foi o próprio leilão do 5G, né? O leilão do 5G, ele teve um viés, que a gente chama de um viés não arrecadatório, né? Ou seja, ele teve um trabalho muito grande feito pela Anatel, no sentido de, ao invés de receber todo aquele recurso no caixa do governo, né, para o Tesouro, não, você tem uma série de compromissos que tem que ser atingidos pelas empresas, né? Então, assim, ela tem obrigações ao longo do tempo. Por exemplo, você tem que levar nas capitais brasileiras, você tem que levar em rodovias, você tem que levar o 5G nas pequenas cidades também, e também ampliar também uma grande parte ali do 4G por algumas localidades que não tinham antes, né? Então, assim, acho que a grande estratégia que a Anatel fez para o 5G foi o próprio leilão. Então, o leilão é uma forma de você disponibilizar essas vias, né? Essas vias que vão servir para deslocar todas essas informações que estão tão novas. Esse nosso novo jeito de se comunicar, não, a gente está fazendo uma reunião aqui online, né? Talvez fosse alguns
anos atrás não se pensaria em fazer uma coisa desse tipo, né? Que está realmente mudando a forma como a gente está se relacionando com o mundo, né? Eu diria assim. A pandemia, digamos assim, obrigou a gente a acelerar esse processo, mas eu acho que o 5G e as telecomunicações mostraram a sua importância nesse momento aí de pandemia. Então, assim, eu diria que o principal aspecto da política pública que foi feita foi um leilão do 5G para possibilitar esse aumento da disponibilização do espectro de radiofrequência, que é um insumo básico para se ter velocidade de comunicação, para se ter baixa latência, para se ter aplicações industriais, para que a população possa, digamos assim, se disponibilizar. Então, vou fazer só um breve comentário aqui de um produto importante que foi feito. A gente fez durante esse leilão, a gente liberou a faixa de 2,5 GHz, que era utilizado para aquelas antenas parabólicas, né, que recebem televisão no formato pelo satélite, né? Então essas faixas de frequência vão ser destinadas também ao 5G, e você aumenta a capacidade de radiofrequências para serem disponibilizadas para o público. Então foi um trabalho que a gente fez em conjunto com as operadoras. Foram feitos testes de rádio de comunicação para saber se a melhor forma de se trabalhar com o tema. Então o que se decidiu foi a solução mais técnica e mais adequada, foi a liberação dessa faixa de frequências para o uso do 5G. Então, acredito que essa foi um grande trabalho que foi feito, importante para a disponibilização. E eu gostaria também de lembrar também algumas questões importantes que foram feitas, como o professor Nazário colocou, o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações, o FUNTEL, né? É um fundo aí que a Anatel participa do seu conselho gestor, em conjunto com o Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, da Economia, BNDES e FINEP, que também aprovou projetos na área de 5G também, importantes, né? E na última reunião do ano passado também foram aprovados projetos de financiamento para equipamentos 5G, que vão ajudar a disponibilizar esses equipamentos, né? Então, assim, acho que só para não me alongar muito aqui, não tomar toda a fala, acho que o último ponto aqui, né, que foi da política pública, eu diria não seria da própria Anatel, mas do governo como si, que não foi aprovado anteontem, né, o decreto que regulamenta o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, né? E nesse fundo está previsto aí que ocorra a inovação tecnológica dos serviços para a área rural, né? Então, é um fundo aí importante, nova fonte de recursos, que vai nos ajudar a disponibilizar também informações e troca de informações com o meio rural. Então, agradeço novamente o convite pelo evento. Passo a palavra a você, Janaína. Obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Quando nós falamos do leilão, de possibilidades, novas oportunidades que podem surgir, novos players, né, em telecom, novos formatos e modelos de negócio, a gente começa a pensar principalmente nas questões regulatórias, né, na legislação que está aderente a esse processo em diversos âmbitos, né, do federal ao municipal. E tem até uma pergunta da nossa audiência aqui, do Luiz Gelman, que ele pergunta, e eu passo a palavra para responder o doutor Sérgio, como, além dessas questões, né, do leilão, da parte regulatória, do âmbito nacional, desse contexto mais amplo que nós temos, como também a legislação municipal precisa ser adequada para viabilizar o 5G nas cidades. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Olá, boa tarde. Primeiramente agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do evento e começar a resposta dizendo que telecomunicações, ela tem esse caráter aí, digamos assim, jurídico. Pela Constituição de 88, ela definiu telecomunicações como um assunto cuja competência de legislar é exclusivo da União. Então, os assuntos de telecomunicações é de responsabilidade da União, e ela delega isso para a Anatel, que é a agência reguladora que trata do tema. Acontece que a própria Constituição de 88, ela também delimitou o que é matéria dos municípios cuidar. Ela estabelece justamente na Constituição para que não haja esse risco futuro, digamos assim, da União querer retirar dos municípios coisas que eles têm direito de fazer por estarem mais próximos dos munícipes e seus moradores. Então, coisas que o município pode fazer e que estão ligados com esse caso seriam o ordenamento do uso do espaço, do solo urbano e licenciamento ambiental. Aí, nesse sentido, quando a gente fala assim, de instalação de estações de telecomunicações, a gente tem esse cenário em que as duas competências elas meio que se cruzam.
a parte de telecomunicações, que é falar características de telecomunicações das antenas, potência, características de radiação, é da União e da Anatel. Só que aí o município tem direito de determinar regras para a ocupação do uso do solo urbano e licenciamento ambiental, por seu lado. Então, essas coisas meio que se cruzam nesse sentido. Tanto isso é verdade que a lei que criou a Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações, ela pretendendo respeitar essa competência dos municípios, ela diz que as empresas de telecomunicações elas não estão dispensadas de respeitar as normas de obras civis estabelecidas pelos municípios. Então, nesse sentido de que cada um tem a sua responsabilidade, a União passou uma lei federal em 2015, que a gente chama de Lei das Antenas, onde ela traz os requisitos para a aprovação de o que a gente chama de infraestrutura ativa de telecomunicações, que são realmente as infraestruturas que fazem a transmissão e recepção de sinais. E essa lei, ela traz isso, ela pretende simplificar o processo de maneira que ele saia no máximo 60 dias e também dispensa de autorização prévia o que se enquadra em estações de pequeno porte. Depois foi regulamentado por um decreto que saiu posteriormente. E a infraestrutura ativa. O que os municípios precisam fazer, então, e isso já é uma realidade hoje no 4G, porque o 4G já precisa de muito mais antenas do que a maioria das normas que foram pensadas numa tecnologia antiga, geralmente o 2 ou 3G, onde as áreas de cobertura eram muito maiores. Agora a gente tem áreas de cobertura menor, mas antenas também muito menores. Então, se isso já é uma realidade no 4G, e ela vai ser ainda mais realidade no 5G, onde a gente pretende ver células menores, com mais capacidade, mas antenas e células menores ainda. Então, o que os municípios precisam fazer é trazer para seu direito municipal, para sua legislação municipal, as regras de instalação da Lei Federal de Antenas. Como eu disse, isso é uma competência que é do município, e ao fazer isso, os municípios evitam que instalação de infraestrutura fique travada por um procedimento que foi pensado, o procedimento em vigor que foi pensado para uma realidade talvez do 2 ou do 3G. Impede que empresas que estejam interessadas em ampliar a cobertura, ampliar a conectividade, ampliar a qualidade do serviço com novas estações, elas ficam travadas, às vezes, nesse pedido municipal, que aí elas ficam realmente reféns. Uma das figuras que tem na lei federal é o que a gente chama de silêncio positivo. A empresa faz o pedido de instalação e se não houver resposta em 60 dias úteis, eu acho, a empresa pode seguir com a instalação desde que ela cumpra todas as regras. De maneira que ela não fique aguardando, caso a prefeitura não tenha a capacidade de dar o ok nesses 60 dias, ela pode ir começando desde que ela observe as regras. Então, isso é interessante também trazer para o direito municipal, de maneira que investimentos não fiquem parados aguardando uma aprovação da prefeitura. Acho que é isso. Muito obrigada, doutor Sérgio. Ainda no campo das oportunidades, né, o que a gente observa é que o 5G ele vai impactar os negócios, né, principalmente aqueles relacionados ao agronegócio, saúde, indústria, logística, até mesmo comércio, né, como alguns exemplos que foram citados pelo doutor Nazaré. E a gente sabe que outras tecnologias que são aderentes a esse processo, né, como a internet das coisas, a própria inteligência artificial e outras tecnologias, né, que vão, de alguma forma, interagir e serem potencializadas com a possibilidade do 5G. O que a gente pode ter mais, né, seu uso potencializado? Eu queria ouvir um pouquinho do Dr. Paulo Moura, em termos de mudanças que podem acontecer nestas áreas, né? Que tipo de exemplo que a gente pode ter, até de novos negócios que podem ser criados, doutor Paulo? Obrigado, Gênia, pela pergunta. Eu vou só citar um exemplo aqui, uma notícia que eu recebi ontem, na verdade, né?
que foi informado aí que o Hospital das Clínicas vai estrear sua rede 5G, né? É o Hospital das Clínicas de São Paulo, que trata lá da parte de câncer, é o Instituto do Câncer de São Paulo. Então vai começar já... O papai está trabalhando, espera um pouquinho. Desculpe aí, gente. É coisa do trabalho remoto, desculpe aí. Faz parte. E, bom, então, esse caso é um exemplo assim, um pouco típico, né? Quer dizer, você vê, o hospital já está começando a se adequar a essas novas tecnologias e começar a trabalhar com o professor Carlos Nazaré acabou de citar, com a possibilidade de ter cirurgias remotas, né? Então, assim, você pode ter um médico numa localidade e a cirurgia sendo feita por um robô em outra localidade. Então, é uma coisa que a gente via assim como uma espécie de ficção científica, aí, né, alguns anos atrás, que está cada vez mais se tornando realidade, né? E então, esse é um exemplo, né, das possibilidades, por exemplo, do uso do 5G, e outras possibilidades, como, por exemplo, aí a questão da realidade virtual, realidade aumentada, que, por exemplo, na indústria, né, pode ser bastante útil, na medida em que você pode ter especialistas numa determinada tecnologia numa área, por exemplo, e uma pessoa com óculos de realidade virtual pode, por exemplo, fazer um controle, uma manutenção de um equipamento em outra localidade, né? Então, isso aí com o 5G, com a possibilidade de uso dessas radiofrequências, pode ser bastante melhorado, bastante aumentado, né? E além de outras possibilidades também, como holografia, como coisas assim mais, digamos assim, mais futuristas, que a gente não vamos dizer assim, é um pouco difícil de se vislumbrar hoje em dia, mas eu diria assim que é uma possibilidade que está cada vez surgindo mais. Como foi também colocada a questão da internet tátil, né? Quer dizer, você tem uma possibilidade aí de você conseguir transmitir os outros sentidos que você não consegue transmitir aí pelas ondas eletromagnéticas, né? Como, por exemplo, tato, né? Você conseguir ter uma sensação de tato, uma sensação de paladar, né? Que é uma coisa assim, um pouco disruptiva, está em termos de... está em estudos ainda, mas são possibilidades que, com os avanços tecnológicos, vão, digamos assim, começar cada dia mais a se tornar realidade, né? E, assim, é importante que as pesquisas cada vez avancem mais nesse sentido para que o Brasil, né, como sendo um país aí que tem um desenvolvimento tecnológico que, comparado com outros países, até, diria assim, que não é o que a gente gostaria, mas a gente vem cada vez mais dando passos importantes, como foi citado aí pelo próprio professor Nazaré, o trabalho feito aí pelo Inatel também. Obrigado. Maravilha. Nós temos uma pergunta aqui também do Marcos Brafman, nosso vice-presidente. Com a tecnologia 5G, haverá um aumento significativo de dispositivos conectados ao mundo virtual. Quais devem ser os cuidados adicionais em cibersegurança a serem observados pelas empresas? E aí eu queria ouvir um olhar da técnica, né, da parte da tecnologia do Dr. Carlos Nazaré, e depois olhando um pouco para o olhar regulatório, né, o que tem sido pensado nesse sentido. Começando pelo Dr. Carlos, por favor. Seu áudio está no mudo, professor. Obrigado. A segurança cibernética é um tema que hoje ele está deixando todo mundo muito atento, né? Porque a gente tem visto sistemas muito bem protegidos, muito bem construídos e mesmo assim passando por invasões. Empresas de grande porte, empresas que têm todo o cuidado e fazem investimentos significativos em segurança cibernética e mesmo assim passando por invasões que são bastante desconfortáveis e colocam aí em risco não só a própria empresa, mas também os usuários dos serviços e, consequentemente, os clientes. A segurança cibernética é um tema muito amplo, né? Mas um primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é o seguinte: nos últimos anos, tem se focado muito a questão do backdoor, das redes de telecomunicações, dos equipamentos que constroem a infraestrutura da rede. Mas esse é um ponto, assim, muito importante. No entanto, é um ponto muito vigiado, muito controlado, né, que passa por normatizações e passa por exigências de vários organismos, desde a União Internacional de Telecomunicações, o GSMA, que é um grupo que determina aí as obrigações a serem cumpridas pelos fabricantes, até as agências que fazem parte da nossa realidade, ou seja, um produto, uma vez homologado, ele tem que passar,
pelas avaliações, por exemplo, da Agência Nacional de Telecomunicações, né, e, consequentemente, serem homologados e trabalharem com os laboratórios credenciados para que essa homologação seja feita da melhor forma possível. No entanto, depois que é construída a infraestrutura, né, você começa a ligar um montão de equipamentos de tecnologia da informação, os equipamentos de TI, e nem todos eles são comprados da forma adequada, são oferecidos por fabricantes licenciados e homologados no Brasil, né, passam pelos trâmites normais. Então, a primeira recomendação que a gente faz para o usuário de forma generalizada é comprar os equipamentos que sejam homologados e que sejam, né, certificados pelos organismos e pelas agências nacionais. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que aí é uma preocupação muito grande, é com o usuário da rede, né? Existem algumas formas de você acessar o sistema, invadir um sistema, né, que não depende do sistema propriamente, mas depende do hábito, da forma como o usuário se comporta. Então, existem algumas coisas que o pessoal chama, algumas mensagens que o pessoal chama de phishing, né, que pesca aí o usuário que abre a porta de entrada dos invasores. Então, uma das coisas que tem que acontecer no futuro, né, e no futuro, tem que já acontecer a partir de agora, mas ser reforçada cada vez mais no futuro, é a conscientização, principalmente por parte dos engenheiros, dos empresários, de que as suas equipes técnicas têm que ser bem preparadas, mas os seus usuários de tecnologia da informação e comunicação devem ser muito bem instruídos, devem ser muito bem, né, capacitados, devem passar por capacitações constantes e devem existir ferramentas constantes de conscientização com relação à responsabilidade do usuário com relação à rede. Mas, né, existe um aspecto bastante importante, né, que vai nos acompanhar nos próximos anos, que é o investimento em segurança cibernética. Ou seja, os fabricantes de equipamentos no Brasil e no mundo vão ter que se preocupar cada vez mais em colocar dentro dos seus dispositivos, né, softwares e hardwares que permitam uma melhor proteção do sistema como um todo, né? E um dos aspectos bastante importantes, né, que eu coloco aí, principalmente do lojista, para o grande, né, varejista, que tem assim, uma equipe muito grande de TI, isso já está sendo trabalhado e essa preocupação é uma preocupação constante. Mas para aquele médio, né, e pequeno varejista, como que deve se precaver com relação a isso? Busque os organismos, busque as escolas, as universidades, né? A gente aqui no Inatel tem um centro de segurança cibernética, nós temos um programa de capacitação, né, que serve não só para as escolas, mas também para toda a comunidade, né, para que vocês possam ter, né, acesso a esse tipo de informação e serem, assim, orientados da melhor forma possível. Mas o grande caminho daqui para frente é a gente levar em consideração o seguinte: existe a possibilidade de invasão? Todos estão sujeitos. Empresas de pequeno, grande e médio porte, né? A gente só não sabe quando que isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Agora, existem medidas para mitigar, para minimizar os efeitos da invasão? Existem. Há pouco tempo atrás, nós fomos invadidos aqui no Inatel, né? E se nós não tivéssemos uma boa estrutura de backup físico, né, nós não conseguiríamos reestruturar, né, a nossa rede e continuar prestando os serviços e os atendimentos que nós temos, não só com os nossos alunos, mas também com os nossos clientes da área de ciência e tecnologia. Então, todo mundo vai passar por isso. O importante é estar preparado para que, ao passar, né, você possa ter ferramentas que te permitam o restabelecimento da sua operação e, consequentemente, né, a preservação dos seus clientes e da sua base de dados, né? Doutora Janaína, se ela me permitir, eu gostaria de complementar aqui o vontade, que o Paulo. Carlos Nazaré colocou. Realmente, a questão da segurança cibernética é uma questão que nos preocupa, né? Que a gente vem tratando há bastante tempo. Recentemente, infelizmente, na guerra da Ucrânia, a gente observou ataques cibernéticos ali, né? Onde você não precisa acessar fisicamente, né? Então, assim, é uma preocupação grande que a gente já vem se preocupando lá no TEL há bastante tempo, né? E uma coisa importante com relação a esse tema, que foi recentemente editado aí, a gente chama de o Regulamento sobre Segurança Cibernética, né?
Então, nesse regulamento, as empresas têm uma série de obrigações, né, que elas têm que cumprir com relação a isso. E importante também que esse regulamento determinação a criação determinou a criação de um grupo de trabalho, que a gente chama de GT Cyber, né? Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética. Deste grupo de trabalho, participam deste grupo as próprias operadoras de telecomunicações, né? Então, é uma importante forma aí da gente ter uma discussão sobre as políticas de segurança cibernética que elas têm que implementar, as obrigações que elas têm que fazer, motiva também as discussões, né? E trata de alguns assuntos, como, por exemplo, a questão dos requisitos dos equipamentos, a política de segurança cibernética, a questão das infraestruturas críticas, problemas de fraude com SMS. Então, assim, a gente considera que esse grupo de trabalho, inclusive, há 2 horas antes aqui dessa reunião, a gente estava lá na reunião plenária do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética, né? E, assim, acho que é uma medida importante que tem um caráter que eu considero assim, bastante colaborativo, né? Na medida que você coloca as empresas, os fabricantes para conversarem, para tentar, digamos assim, adotar melhores práticas, né? Então, eu entendo que essa é uma boa ação que está sendo feita para tentar tratar desse tema, né? Perfeito. Doutor Sérgio, quer fazer algum complemento no que diz respeito a essa questão regulatória da segurança? Como trabalhando com o Paulo na tela, acho que nossas visões seriam as mesmas. Destacar aí o Regulamento de Segurança Cibernética e o GT Cyber, que foram aprovados recentemente e entraram em operação. Perfeito. Agora, nós temos uma questão aqui colocada pelo Epifânio. Antes do leilão, houve muitas tratativas políticas e discussões acadêmicas acerca da tecnologia que deveria ser utilizada no 5G brasileiro. Ao que consta, mais relacionado sobre os modelos das antenas e protocolos de transferência dos sinais, aí contempladas, né, as questões de segurança. O modelo escolhido, ele poderia ser denominado de híbrido, semelhante ao que ocorreu com a escolha da tecnologia para a TV em cores? A pergunta que foi colocada, e fiquem à vontade quem quiser responder a essa questão. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Anatel ela não obriga a tecnologia, né? Ela vende os editais ela vende as radiofrequências, né? As empresas elas têm a liberdade de instalar aí a tecnologia que vamos dizer assim, que seria a mais adequada possível, né? Como ela foi colocada a questão a gente chama de 5G standalone, não standalone, né? Realmente, assim, quanto mais você vai evoluindo na tecnologia, mais você vai conseguindo entregar maiores taxas, né? Agora, é importante dizer o seguinte, que a própria dinâmica do mercado, a própria necessidade dos usuários, né? E o próprio valor que a empresa pagou pelo leilão, né? Já vai, digamos assim, de certa forma, drivar a própria implantação da tecnologia, porque você não vai pagar um espectro num valor muito alto, e para você fornecer uma tecnologia de baixa capacidade, então não vai compensar economicamente, né? Então, esses estudos econômicos são feitos durante a própria precificação do leilão, durante a definição do valor mínimo do edital, né, que posteriormente no leilão é feito. Mas é importante destacar que as empresas elas vão cada vez mais evoluindo em termos do oferecimento dessa tecnologia pela própria questão de competição do mercado. Acho que tem uma questão que o usuário muitas vezes não leva em consideração, mas quando a gente fala em 4G, existem as recomendações internacionais que são chamadas de release, né? Para vocês terem uma ideia, o 4G ele chegou na sua última versão com o release 14, e o 5G começou na sua primeira versão com o release 15. Bem possivelmente, lá quando entrar um 6G, a gente vai estar no release 30, 32, é o que se espera, né? Isso mostra que o mercado é muito dinâmico. Como o Paulo comentou, eu acho que é muito interessante, o que determina são as perspectivas de uso. À medida que as perspectivas de uso forem aumentando, né, inevitavelmente as empresas vão fazer os investimentos e as tecnologias vão ficando mais sofisticadas. Uma expectativa muito forte nos próximos anos é a parte de games, a parte de realidade virtual, realidade aumentada. A educação e os games com realidade virtual e realidade aumentada
né, se tornarão grandes mercados daqui para frente. E isso, consequentemente, vai, né, despertar aí o investimento das operadoras no intuito de, né, ter, né, o serviço explorado na sua plenitude, né? E, consequentemente, à medida que a população for percebendo as diferenças e as potencialidades, as vendas vão aumentando e a tecnologia ela vai se solidificando. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, inevitavelmente, é um aumento, se nós compararmos as outras implantações, muito significativo. Ou seja, hoje todo mundo preza pela mobilidade e nós estamos vendo gradualmente, né, as residências, os usuários saírem dos serviços fixos e irem cada vez mais para os serviços móveis. Às vezes você tem uma fibra chegando na sua casa, mas você conecta todos os seus dispositivos através do Wi-Fi, pela praticidade que isso nos dá. Às vezes você tem um ambiente comercial, uma loja, onde chega nela uma fibra ótica, mas você lá dentro tem o Wi-Fi, vai ter futuramente o Wi-Fi 6, outro aspecto importante aí que a Anatel tem trabalhado nos últimos anos, né? E por quê? Porque a mobilidade ela traz um grau de funcionalidade, um grau de liberdade para a implementação de soluções muito grande, né? Então, inevitavelmente, com a chegada do 5G, as pessoas vão perceber que conseguem ter taxas muito altas em qualquer lugar, né? E isso vai fazer com que o mercado se intensifique no que diz respeito à busca dessa solução, e eu acredito que a implantação do 5G ela vai ser mais rápida do que aconteceu nas outras tecnologias. Sem falar daquilo que o Paulo colocou aí como extremamente importante no que diz respeito ao papel da Anatel nesse leilão, que foi construir uma proposta não arrecadatória. Por quê? Tendo mais recursos, consequentemente, esses recursos, né, vão ser utilizados para implementar essa rede com maior velocidade, né, com maior rapidez. Só complementando aqui, Janaína, a fala do professor Nazaré, lembrar assim, que a Anatel ela acompanha essa evolução tecnológica a nível internacional, né, lá na União Internacional de Telecomunicações, a OIT. Então, assim, existe um conjunto de padrões que a União Internacional de Telecomunicações acorda, né, ao longo dos anos, né? Está prevista uma reunião para o ano que vem, que vai começar a discutir também a questão do 6G, e a Anatel está sempre atenta a esses padrões, a essas novas evoluções tecnológicas, para que ela possa adequar os seus, ao fornecimento de possíveis faixas de espectro, possíveis faixas de adequações tecnológicas dos equipamentos, para que a gente sempre tenha a possibilidade de oferecer para o usuário, né, a melhor capacidade de conexão possível, né? De conexão móvel possível. Isso é uma brincadeira, eu quero dizer que eu estou fazendo essa reunião numa rede aqui cabeada, tá? Que eu não quero ter problema de desconexão durante a nossa conversa aqui. Maravilha. Quando a gente escuta essa fala, né, nós falamos em aumentar a capilaridade, aumentar a qualidade, né, pela lei da oferta e da demanda, teoricamente, se a gente tem uma maior distribuição, maior fornecimento, a gente espera que com isso nós tenhamos também ganhos em outros níveis, inclusive econômicos, para os usuários. Só que nós temos uma pergunta aqui do nosso presidente, se para o empresário comum, todo esse ganho de qualidade em todos os níveis, características que foram citados, se isso implicará em aumento de custo, se isso vai implicar na tecnologia ficar mais cara. Acho que essa é uma pergunta difícil de responder, viu? Mas eu diria o seguinte, que o setor de telecomunicações, eu diria que ele tem, assim, uma, vamos dizer assim, ele tem um karma, que o karma é o seguinte, ele sempre oferece mais pelo mesmo preço, entendeu? Então, se você vê aqui mais ou menos o que você paga pela sua banda larga lá na sua casa hoje em dia, talvez o mesmo valor que você pagava, sei lá, talvez há 5, 10 anos atrás, mas só que a capacidade é muito menor, né? Então, a quantidade de bits por segundo que ele te entrega, né, vai cada vez aumentando mais, só que o preço tem que ficar o mesmo, né? Então, assim, a gente percebe, assim, que essa é uma pergunta até meio, digamos assim, meio filosófico, no sentido de que você tem uma mudança de forma de comportamento, né? Você começa a ter necessidade de se conectar a todo lugar, a todo tempo, que é uma coisa que você não tinha antes, né? Eu, quando eu era adolescente, saí de casa, mas não sabia onde é que eu estava, né?
Se não ligar, você vai ficar louco atrás de mim. Agora não, agora tem um celular, te acha em qualquer lugar que você está, né? Porque não deixa de ser uma mudança de forma de você viver, né? Diria até esse ponto aí, né? Eu concordo com o Paulo, eu sou muito otimista com relação ao custo. A indústria de telecomunicações é uma indústria intensiva em tecnologia, ela está sempre investindo muito e trazendo para o público consumidor aquilo que o Paulo comentou. É sempre, né, preços próximos, né, e com um avanço tecnológico significativo. Eu vou fazer uma lembrança aqui dos mais experientes, digamos assim. O Brasil já teve uma patente que era cadeado de telefone, né? Imaginar que as pessoas compravam um telefone e colocavam um cadeado para que as pessoas que moravam naquela casa ou que estavam dentro daquele comércio não gastassem indistintamente, né, pulsos, né, tempo, né, de telefonia, porque era muito caro, né? Hoje, se a gente falar isso, os mais jovens não acreditam, né? Porque telecomunicações se tornou presente, né, praticamente em todos os lugares. E com aplicativos que trazem a possibilidade de você se comunicar, a princípio, com um custo, né? Eu não vou dizer que é custo zero, porque você tem que ter o acesso, né? Mas de forma indeterminada. Você pode falar o dia inteiro, né, tendo o seu custo de tarifa idêntico, praticamente o mesmo. Lembrar que os planos, muitas vezes, trazem a possibilidade de você falar entre usuários de uma mesma companhia sem custo, né? Vejam que todas essas são perspectivas que elas não existiam há 5, 10 anos atrás. E hoje o mercado de telecomunicações oferece, né? E tem uma característica que eu acho muito interessante. Já está comprovado que os investimentos feitos no setor de telecomunicações impactam diretamente no PIB de qualquer nação. E no Brasil não é diferente disso, né? Se a gente imaginar que um usuário que entra numa loja e que vê uma coisa, né, ela hoje tem a possibilidade seguinte: deixa eu ver aqui no celular se o preço está justo, se o preço está adequado, né? E muita gente faz isso dentro da própria loja e percebe o seguinte: puxa, eu vou comprar aqui porque já está na mão, né, e eu consegui perceber que essa loja está com um preço legal. Bem possivelmente essa venda não seria feita, né, se ele não tivesse com o dispositivo na mão. E existem outras ferramentas que o próprio lojista, o próprio empresário pode fazer, que é utilizar a identificação indoor, né, de um usuário e, consequentemente, atrelado às redes sociais, descobrir quais são as suas preferências e, consequentemente, mandar a mensagem da loja que ele está visitando, né, informando que existem promoções dentro daquela loja que ele pode fazer uso naquele momento. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela bem usada e com a criatividade do empresariado brasileiro, ela pode trazer muitas oportunidades, né? E com um custo E só muito para bom. complementar aí, professor Carlos, eu diria o seguinte, para as gerações mais novas aí que já nasceram com a tecnologia, né? A tecnologia não é tecnologia, simplesmente é que a vida é assim, né? Então, as minhas filhas Exatamente. mais novas aí, elas usam aí que chegou aqui agora há pouco, aqui, né? Vocês viram aí? Chega com um tablet, começa a entrar no aplicativos, sabem como é que utiliza, né? Então, assim, isso aí não é tecnologia, simplesmente é uma forma de vida, né? Isso faz parte da vida. Então, talvez aí, antes de ter automóveis, todo mundo andava de cavalo, achava que a vida era assim, né? Hoje em dia, todo mundo anda de automóvel, né? Então, assim, é uma Sem dúvida. mudança que vai acontecer naturalmente, né? E, com certeza, a fala do professor Nazaré foi importante de mostrar que telecom potencializa muito, né? As novas outras possibilidades de negócio. Já pensou se a gente tivesse essa pandemia há 30 anos atrás, fazendo conferência com telefone fixo? Aí ficava complicado, né? Ainda bem que a gente tem aí uma banda larga, né? Eu queria fazer... Pode falar, professor. Não, por favor, Sérgio, fica à vontade. Juntando as falas de vocês dois, né, eu diria que o custo para o empresário comum, eu imagino que ele não deve aumentar quando ele for usar um serviço semelhante ao que ele tem hoje. Eu vou pegar a evolução do 5G, do 4G para o 5G, acho que o custo deve ficar o mesmo, ou baratear por tudo que foi exposto pelo professor Nazaré e pelo Paulo. Mas, assim como o hábito foi mudando, imagine só, as famílias antes, elas tinham, quando se fala em gasto de telecomunicações pelas famílias, 20 anos atrás, o que elas tinham? Um pacote de telefone fixo. Depois, elas agruparam a esse pacote de telefone fixo um pacote do celular para o chefe de família que saía de casa, por exemplo,
e depois a gente contratou, a gente agregou no orçamento familiar o pacote de internet banda larga e algumas famílias aí no pacote de TV por assinatura, ou seja, os serviços individualmente ficaram com preço próximo, mas as necessidades que as famílias tiveram de agregar serviços diferentes para usos diferentes em seu orçamento foram aumentando com o passar do tempo. Então, acho que eu diria que vai ser semelhante para o empresário comum. O serviço de internet e de telefonia móvel que ele tem, acho que vai continuar com preço próximo, mas sendo o 5G uma tecnologia disruptiva, principalmente para as empresas e para o comércio, para a indústria, como o professor Carlos expôs na primeira fala dele, é capaz do empresário ver uma oportunidade no 5G de um serviço a mais do que ele tem hoje, e aí ele vai gastar um pouco mais para contratar um serviço que ele vai trazer um benefício novo, que hoje ele não enxerga com o serviço que está disponível. Sem dúvida. Eu acho que também tem um aspecto que a gente pode reforçar, né? Quando começou a pandemia, muitos chegaram a comentar que a gente vivia um momento onde talvez os grandes varejistas, né, tomassem conta do mercado e, consequentemente, né, engolisse o pequeno varejista, né? Mas eu tenho percebido uma coisa bastante interessante. Os marketplaces, eles, se não contarem com o varejista local, com os varejistas especializados em determinadas áreas, eles não têm capilaridade, não têm logística e não têm preço para atender. Então, é muito comum, hoje você vai comprar, né, um produto num grande marketplace de uma marca muito conhecida, mas quem te faz a entrega, né, é o lojista da cidade vizinha, é o lojista, às vezes, da sua própria cidade, né, que te entrega um produto com altíssimo preço. Então, significa que aquele medo, né, que poderia existir no primeiro momento, de que o mercado passaria por uma concentração, por uma consolidação, a gente está vendo que o ecossistema que é forte. O ecossistema tem que contar não só com tecnologia, tem que contar também com condições logísticas que atendam à necessidade do usuário, do cliente, né? E isso está acontecendo. E quem está potencializando isso é justamente, né, telecomunicações. E eu queria também ressaltar um aspecto muito importante que o pessoal não comenta, mas é um aspecto assim, extremamente importante por parte do nosso país, né? A Anatel, nos últimos anos, trabalhou em algumas questões que foram fundamentais para a chegada do 5G, como a opticalização do Brasil, né? Cidades hoje muito pequenininhas, né, contam com provedores de internet que usam tecnologia de ponta, tecnologia com fibra ótica, que permite taxas elevadas, que já dá um serviço muito bom para os usuários e que, consequentemente, essas redes vão potencializar, né, a chegada do 5G e a chegada da mobilidade com altas taxas de forma sólida e mais rápida. Então, eu digo que o cenário de telecomunicações nos últimos anos, no Brasil, ele avançou muito mesmo, né? Aqui em Santa Rita, por exemplo, é uma cidade de 40 mil habitantes que tem 4 empresas, 4 servidores, né, que oferecem um bom serviço com fibra ótica e que, consequentemente, vão ser, né, parceiros aí das grandes companhias para atender com o 5G da melhor forma possível. Então, esse ecossistema aí é muito importante ser ressaltado. Isso é obra de um trabalho muito intenso, né, dos organismos brasileiros, da agência, né, para fazer com que as telecomunicações brasileiras sustentem aí o avanço e o desenvolvimento do país. Só para complementar, assim, claro que a Anatel trabalhou muito na questão de facilitar acesso aos novos pequenos provedores de internet, que hoje tem vários no país, né, comparado com o que era alguns anos atrás, tem muitos, né? Mas é claro que mérito também dos próprios empresários, né, que foram lá e fizeram instalar sua rede, colocaram sua fibra ótica, senão não teria rede, né? Sem dúvida. Então, a coragem e o desbravar de todos esses empresários, né? Fora Santa Rita e Sapucaí, porque aí tem o Inatel, aí não vale, aí não conta, né? Aí todo mundo quer prestar o serviço. Mas em outras cidades aí, eu acho que o empresário fez no interior do Nordeste, teve empresários que foram bem desbravadores e bem usados em assim, apostar num negócio que não era uma certeza, né? Então, acho que é bom destacar isso também. Sem dúvida, Paulo. Nós citamos que vários são segmentos que são impactados, né? Nós temos aqui um comentário do Jorge Souza em relação aos impactos causados na cultura, né? Principalmente em outros países que já estão utilizando tecnologia 5G
para mudar a experiência, né, das pessoas em relação a espetáculos, visitas, né, e tudo mais. Temos uma pergunta aqui da Marilena, que, em função do nosso tempo, esse é um assunto muito complexo, né, nós poderíamos passar uma tarde toda comentando a respeito, mas a ideia, de fato, é nós instigarmos as pessoas, desmistificar um pouco desses conceitos, e depois teremos outras oportunidades de nós avançarmos. Mas eu queria trazer essa última pergunta antes de nós irmos para os comentários finais, né, de cada um de vocês, para que vocês possam falar um pouco como que a mineração, a agroindústria, já foi tangenciado um pouco desse tema, mas principalmente que se localizam em cidades, né, mais distantes e com uma dificuldade de acesso, como que elas receberão esse 5G mais tarde em relação ao cronograma de implantação? Como que isso pode impactar esses segmentos? Bom, só para abrir o debate, eu queria dizer o seguinte, que hoje em dia a Anatel tem um cronograma de implantação do 5G, né? E ele é público, é disponível no próprio site da Anatel, e o próprio leilão estabeleceu esse cronograma que as empresas deverão instalar, e a gente também disponibiliza aí uma forma de acompanhamento por meio aí de facilidades do nosso site. Depois eu posso até colocar o link para vocês também aqui no chat, vou colocar aqui depois para vocês acompanharem como é que está sendo essa implantação do 5G, né? Então, a Anatel, ela se preocupa com essa questão das obrigações das empresas e disponibiliza informação para a sociedade para poder também fazer o seu próprio acompanhamento, né? Então, só para começar aí, passa a palavra aos demais aí. Vou colocar no chat aqui o nosso link desse tema. Eu gostaria, então, de passar para que cada um possa proferir suas palavras finais, falando um pouco sobre o que esse futuro nos reserva, essas principais mudanças e transformações que vão acontecer na nossa vida. Tem várias perguntas que estão chegando, né? Possivelmente nós precisaremos ter, né, uma nova oportunidade para trazer mais detalhes e discussões também. Me coloco à disposição para intermediar essas perguntas com os nossos especialistas aqui para que possam ser respondidas também futuramente, né, de acordo com a disponibilidade. E antes de passar a palavra para cada um de vocês, eu queria convidar o Ricardo Diniz, nosso vice-presidente aí também, para poder fazer seus comentários. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Janaína, obrigado, presidente, obrigado a todos aí. Eu não posso falar de telecomunicação sem agradecer ao meu professor Clênis, que está aqui nos ouvindo. Eu queria tecer alguns comentários. Eu trabalho com telecomunicação há 24 anos e vi um pouco do analógico, vi o 2G, o 3G, o 4G, e todos transformaram a comunicação. O 5G vai transformar as relações pessoais e as relações das pessoas com as máquinas. Vai ser uma verdadeira revolução. E o que ele traz de importante, aí eu faço um mérito total à Anatel, são as obrigações acessórias que vão levar 4G a localidades distantes. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é um ponto muito sensível, e a gente percebe isso nas localidades que a gente vive, que a gente trabalha, é que o 5G vai trazer uma série de mudanças, mas vai exigir uma série de mudanças, dentre elas as legislações municipais. Eu coloco aqui que a grande maioria das cidades não está apta a receber a tecnologia 5G hoje, exatamente por dispor de legislações antigas, arcaicas e completamente distantes da Política Nacional de Telecomunicações. Então, é importante que todos nós, essa casa, a Anatel, a Inatel, busquem incentivar os municípios a adotar legislações inteligentes. Por exemplo, exigir licenciamento ambiental, sendo que a resolução 237 da Anatel fala que a atividade não é poluidora, de uma estação instalada no centro da cidade. Por quê? Exigir, São Paulo, uma taxa de licenciamento de antena é R$ 237. Tem município querendo cobrar 53 mil. Então, sim, vai encarecer o serviço se eu tiver que pagar 53 mil para instalar 1.000 antenas numa localidade. Então, são pontos que eu acho que vocês aqui, a Anatel, senhores, a Anatel e a Inatel, têm uma importância incrível em desburocratizar, em fazer com que eu não tenha que fazer um IARIMA, um estudo de impacto de vizinhança, para instalar uma antena menor que um ar-condicionado na fachada de um prédio. Então, o que eu queria aqui é agradecer a oportunidade de ter ouvido a todos vocês e pedir que realmente lutem, incentivem e demonstrem para os municípios que, se não mudarem,
não vão ver 5G nunca. Eu aprendi isso nos anos 90, sem infraestrutura não há cobertura. E hoje, mais do que nunca, isso tem que ser visto, tem que ser levado muito a sério. Muito obrigado, Janaína, pelo espaço, obrigado a todos aí, e é uma satisfação poder dividir aqui essa mesa com vocês. Um abraço. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pela parceria nos bastidores para que a gente pudesse tornar possível esse painel. Muito obrigada mais uma vez. E convido, então, o doutor Nazaré para poder falar um pouquinho nas suas palavras finais sobre esse futuro que nos reserva, as nossas perspectivas, o que vem primeiro, né, e o que a gente pode esperar. A gente falou um pouco de redes privativas, que foi uma outra questão que nesse leilão existiu, que a Anatel, né, trabalhou bravamente para que a gente pudesse ter a implementação de redes privativas. Então, quando a Marilena comentou aí sobre como ficarão as pequenas cidades e as cidades que estão mais afastadas, que trabalham com agronegócio e com mineração, eu acredito que a saída, né, com baixo custo vai ser a possibilidade de implementar soluções com redes privativas. Isso aí é uma possibilidade que não existia antes e que existe hoje, né? E o Ricardo colocou uma coisa, né, que é extremamente importante, a gente discute pouco, embora seja o grande impedimento, que sejam as legislações municipais. Só para vocês terem uma ideia, Santa Rita atualizou há pouco tempo a sua legislação, né, e eu fiquei surpreso, porque o Estado de Minas publicou que foi a primeira cidade de Minas Gerais a estar apta a receber o 5G, né? E isso me preocupa muito, porque Minas tem mais de 800 municípios. E, consequentemente, quais serão as cidades atendidas mais rapidamente? As cidades que já estiverem preparadas, porque todas as companhias precisam cumprir com as suas metas, né? E se precisa cumprir com as suas metas, essas metas, uma vez estabelecidas, devem ser cumpridas. E se não pode instalar em Belo Horizonte, se não pode instalar, né, em Juiz de Fora, se não pode instalar, né, nas cidades maiores, as cidades menores que tiverem já preparadas para receber o 5G com uma legislação adequada, elas vão ser beneficiadas mais rapidamente. Então, é uma grande oportunidade para as cidades se adequarem. A Anatel já fez um trabalho primoroso no que diz respeito a oferecer, né, um modelo para que possa ser implementado nas cidades. Aqui em Santa Rita, a gente fez a orientação da prefeitura para que isso pudesse acontecer. Eu coloquei aqui o e-mail da diretoria do Inatel. Se alguma cidade, se alguém quiser entrar em contato com o Inatel, a gente está à disposição, como o Ricardo colocou aí, né, faz parte da nossa missão fazer essa orientação, a gente está à disposição, né, e é uma grande oportunidade. Ou seja, cidade que já está preparada com 5G, bem possivelmente vai ser, né, atendida mais rapidamente. E telecomunicações não deve ser vista pelos prefeitos, pelos vereadores, como uma oportunidade de arrecadação. Deve ser o contrário. Deve ser visto como uma oportunidade da cidade ter ferramentas e infraestrutura de telecomunicações que vai ajudar no agronegócio, na logística, né, no comércio, na indústria, e pode tornar a cidade uma cidade inteligente, né, com benefícios diretos aí para os seus usuários. Com relação ao futuro, eu sou muito otimista, acho que tecnologia sempre ajuda, né? O Paulo fez uma ressalva aí muito importante sobre a pandemia. Se não fosse telecomunicações, na pandemia nós pararíamos por completo, e a gente não parou justamente porque a gente estava conectado. Imaginem daqui para frente, com todas as perspectivas tecnológicas que estão sendo oferecidas, o que vai surgir de novidade. Eu não consigo vislumbrar o que nós veremos nos próximos 5 anos. Imagino que algumas coisas vão acontecer, mas eu tenho certeza que eu vou ser surpreendido a cada ano, porque tem muita coisa, né, que vai ser desenvolvida e que vai trazer muito benefício aí para todos os setores. Me desculpa, só uma intervenção, Carlos. Tem município que ainda hoje fala que 1.000 metros de distância de uma antena para clínicas, hospitais. Então, telemedicina jamais vai existir nessas localidades. Então, assim, vocês têm um papel de mensageiros, é importantíssimo. Eu esqueci de falar do brilhante projeto de lei padrão que está no site da Anatel, me esqueci, isso deveria ter sido a primeira coisa, e agradeço e parabenizo os dois aqui por conta disso. Só isso. Ricardo, tem uma coisa que tem que sair do imaginário da população, né? Quanto mais antena tem numa cidade, menor é a intensidade de irradiação e, consequentemente,
menor o risco. Sem falar que, né, nós somos usuários de radiação eletromagnética há muitos anos, há mais de 100 anos, né? E nós não tivemos significativos estudos já realizados não mostram nenhum dano causado pela radiofrequência utilizada. Então, essa história de que causa prejuízo para passarinho, para gestante, isso não existe, para doente em hospital, isso não existe, não é cientificamente comprovado. Pelo contrário, já fizeram estudos, né, e percebe-se que isso não existe. E hoje, com o 5G, existe uma característica muito interessante. A energia gasta pelo seu dispositivo, né, é muito menor, porque ele gasta menos potência. Se ele gasta menos potência, a bateria dura muito mais e você está submetido a muito menos radiação. Então, o 5G é uma tecnologia disruptiva até nesse sentido, em termos ambientais, né? Venha o 5G o mais rápido possível, porque ele só traz benefícios, mesmo que tenha que aumentar muito o número de antenas. Isso, na verdade, não é um malefício, é um grande benefício que o 5G vai trazer, né? Muito obrigada, doutor Nazaré. Suas palavras, doutor Paulo Moura, por favor. Obrigado, Janaína. Agradeço aí, novamente às meninas pelo convite. Acho que foi muito importante passar esses esclarecimentos aí para todos aí que estavam com algumas dúvidas, algumas questões a serem tratadas. Acho que esse painel pôde ajudar nisso aí. E foi importante, a gente está sempre discutindo esse tema, né? Em termos de regulamentação, a gente, como eu falei, trabalha com a questão de segurança cibernética, trabalha com a questão também do Open RAN também, né? Só para, como o professor colocou lá, as redes abertas vão permitir melhor dispositivos de várias empresas serem conectadas. Tem um grupo de trabalho sobre esse tema lá na Anatel, tem parcerias com universidades, com a Universidade de Brasília, com a Universidade de Campina Grande, para estudar melhor esses temas, né? E sobre a questão dos municípios, só para deixar só para finalizar, eu coloquei o link aqui no chat para vocês verificarem lá. Na Anatel tem uma informação mais detalhada sobre essa questão, que é importante as administrações municipais, né, as administrações municipais verificarem. Lá tem até uma minuta, assim, um modelo de um projeto de lei municipal que pode ser adaptado a cada realidade de cada município e vai contribuir para justamente, como foi colocado, né, facilitar a instalação de antenas, porque essas antenas, elas são necessárias para ter o sinal 5G, senão sem antenas não tem sinal 5G, né? Então, se a gente quer, digamos assim, evoluir em termos tecnológicos, a gente tem que fazer a nossa parte no sentido de facilitar a instalação dessa nova tecnologia. Obrigado, então, mais uma vez, e passo a palavra a vocês novamente. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, doutor Paulo. Doutor Sérgio Macedo. Obrigado de novo pelo convite para participar do evento. Muito bom estar aqui falando. Acho que eu encerro com 2 pontos. O primeiro acho que foi o Ricardo que comentou que tem município que coloca limites de distância entre antenas e outros locais. Isso entra na minha fala anterior de que esse tipo de determinação não está na competência do município de acordo com a divisão de competência. A competência da União é determinar regras que estabeleçam a distância mínima de antena para a escola, de antena para o hospital, antena para não sei o quê, elas fogem a essa competência e elas têm que ser contestadas. O segundo ponto que eu queria usar no encerramento é de que realmente destacar como o 5G ele vai ser essa tecnologia disruptiva. Tem um termo aí na literatura econômica que o pessoal chama de tecnologia de propósito geral, que seriam tecnologias que elas impactam toda a organização econômica e social. A gente cita assim rapidamente algumas: o motor a vapor, a eletricidade, computadores e a internet. E se você pensar bem, a vida da civilização humana é uma antes e depois de cada uma delas. O motor a vapor foi o que deu início à nossa Revolução Industrial, a automatização do trabalho. A eletricidade foi aquela que permitiu que a gente tivesse atividade econômica no período noturno nas cidades. Computadores foram aqueles que fizeram a transição da maioria dos empregos a serem desenvolvidos em escritórios, e a internet, que permitiu que a gente estivesse em contato com informação e comunicação com o mundo inteiro, o tempo inteiro, se a gente estiver dentro da conectividade. O 5G ele surge como candidato a ser essa próxima tecnologia
de propósito geral. E aí, como o professor Carlos Nazaré falou, não necessariamente que ela vem trazer coisas novas, mas ela vem potencializar coisas que existem hoje, que a rede hoje não dá conta. Assim como antigamente a gente poderia ter, por exemplo, uma peça de teatro à luz de tochas, mas o teatro virou um negócio, o teatro noturno virou um negócio viável por causa da eletricidade. A mesma coisa com o 5G. Hoje nós temos carros autônomos, mas eles não são seguros para uso restrito porque a latência da rede é muito alta. O 5G vai trazer a latência a um valor bem baixo, e os carros autônomos serão seguros para uso nas vias urbanas e, se tiver cobertura, até em rodovias. Então, essas possibilidades novas vão crescer a economia e a organização social, e um número grande que a gente tem na Anatel já, acho que desde o ano passado a gente tem esse dado, mas seria que nos próximos 15 anos, o PIB mundial ia gerar cerca de 12 trilhões de dólares só suportando novas atividades econômicas que podem surgir com o 5G. Então, essa organização nova social e econômica que o 5G traz é o grande benefício da tecnologia. Obrigado. Agradeço mais uma vez aos nossos painelistas. Ricardo, aprendo muito com vocês cada vez que ouço a respeito, estudo a respeito desse tema. Agradeço aos nossos participantes que trouxeram questões que acabaram contribuindo consideravelmente, para que a gente pudesse aprofundar naqueles temas que geram mais dúvida. E agradeço mais uma vez ao nosso presidente, a quem passo a palavra para poder encerrar o nosso painel. Muito obrigada a todos pelo tempo, pelo conteúdo compartilhado e todo o conhecimento que certamente fará diferença nos próximos passos que nós daremos nesse sentido. Muito obrigada a todos. Pois muito bem. São 18h34. É de hábito na Semina de encerrar as reuniões no máximo com 1h30, e nós tivemos aqui uma belíssima dissertação sobre o tema, mais de uma até, né? Em 1h34. A Seminas agradece a Carlos Nazaré Mota, que não conhecia, tive agora o prazer, a Paulo Rodrigues Moura, que também não conhecia, tive o prazer de conhecer, a Sérgio Augusto Macedo e ao nosso vice-presidente Ricardo Diniz, que também trouxe a sua contribuição no sentido de demonstrar a dificuldade lá na ponta, que ele, como um dos profissionais do ramo, observa e vivencia. Um agradecimento absolutamente especial, especialíssimo, à nossa vice-presidente e diretora Janaína Bering, boa condutora deste evento. Mas eu queria terminar, só mais um minuto, lembrando um livro que li muito recentemente, do Rinkin Jeremy, Sociedade com Custo Marginal Zero, a Internet das Coisas, os Bens de Consumo Colaborativos e o Eclipse do Capitalismo. É um livro absolutamente interessante, tem tudo a ver, é da E-Book Editora, 2016, primeiro lançamento. Tem tudo a ver com isso que nós ouvimos, e 2 pontos nesse livro chamaram minha atenção. Vou começar do final para o centro. O final é muito interessante, porque ele mostra que o capitalismo, que brigou o tempo todo, praticamente um século, com seu antagônico opositor, que é o socialismo, ele está às voltas consigo mesmo. Aí saio da conclusão e vou para o miolo, onde ele diz que essas coisas novas, com certeza ele estava falando sobre 5G também, mas não só, que surgirá uma figura nova, que é a figura do prosumidor, que é esta coisa de a própria pessoa ou um conjunto de pessoas reunidas, ao mesmo tempo produzir e consumir. Sem 5G, com certeza, a inspiração desse neologismo prosumidor, com radical de produtor e com desinência de consumidor, certamente ele não teria criado. A Seminas é isso, é a casa do debate no interesse dos empresários. A todos, muitíssimo obrigado, e passo a palavra de novo à Janaína, para que ela oficialmente dê boa noite em nome da Seminas. E assim, então, temos encerrado o nosso painel. Agradeço mais uma vez a todos. Espero que em breve possamos trazer mais discussões sobre esse tema, que ainda temos muito, né, para discorrer sobre isso.
e esclarecer as potenciais dúvidas. Muito obrigada a todos mais uma vez e uma excelente noite para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos, muito Fiquem com obrigado. Deus. Boa noite a todos. Espero tomar o café Boa de Minas, noite. o melhor do Brasil. Obrigado. Com pão de queijo. Uma Estamos boa aguardando. Fica o convite para Santa Rita. Opa, obrigado aí. Mais. Obrigado. Tchau, tchau. A todos. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, até mais a todos. Boa noite.